E olha, a região da Serra Gaúcha voltou a registrar alto volume de chuva nas últimas horas. A área abriga cidades turísticas do Rio Grande do Sul, como Gramado, Canela e Bento Gonçalves. Por causa disso, a Procuradoria-Geral de Gramado alertou para que as pessoas não andem pelas áreas de risco, porque estruturas estão colapsando. Em Bento Gonçalves, foram identificados mais de 100 pontos de deslizamento de terra. Em Caxias do Sul, no fim de semana, choveu entre 200 milímetros e 250 milímetros. Moradores de 4 bairros acordaram durante a madrugada com tremores de terra. Nós recebemos agora o prefeito da cidade gaúcha de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Olá, prefeito, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos os cidadãos. Prefeito, antes de mais nada, obrigada por estar falando aqui agora com a gente diante das circunstâncias que vocês estão sofrendo aí no Sul. A gente ouviu durante todo o dia de hoje relatos desses tremores de terra, principalmente aí na Serra Gaúcha. Queria que você pudesse falar para a gente se você sentiu esse episódio, se aconteceram esses tremores aí na região. A gente ficou sabendo desses tremores e, pelo que a gente entendeu, é que são acomodações das terras que, de tanta água que tiveram nesses últimos dias, acabou acomodando a terra e causando esse tremor em Bento Gonçalves, na região de Caxias do Sul também. A gente teve uma quantidade recorde de chuva, uma quantidade gigantesca de desmoronamentos aqui na região. A gente teve pessoas que morreram, a gente teve famílias soterradas, a gente teve uma situação extremamente complexa e desafiadora para toda a nossa população. E a gente segue ainda numa busca quase que obsessiva aqui para a gente achar as pessoas desaparecidas, por uma questão de respeito a todas essas pessoas que faleceram e dar uma dignidade para as famílias dessas pessoas queridas, para ter um enterro digno e decente e a gente conseguir tocar adiante também. Isso é um objetivo do município e é o primeiro objetivo hoje que a gente tem como município para a gente chegar ao fim dessa missão. Prefeito, uma boa noite da minha parte também. A gente tem acompanhado o receio em algumas cidades, não da Serra da Gaúcha, de muitas pessoas em deixarem sua residência com medo justamente de saques, de criminosos que se aproveitam dessa situação. Pergunto, aí na região, houve a necessidade da evacuação de regiões por causa do risco de deslizamento? Como é que tem sido essa negociação com os moradores? Porque, claro, as notícias acabam circulando, às vezes não são verdade, às vezes são verdade, mas isso gera uma preocupação na população. Afinal, é a casa dela, tem toda uma história. Como é que tem sido essa negociação? Houve a necessidade de evacuar moradores aí na cidade? Houve sim, a gente precisou fazer evacuação. A gente teve que remover mais ou menos 1.000 pessoas que foram resgatadas durante os 3 dias de grandes chuvas que a gente teve, a partir do dia 1º de maio, que foi o pior dia de todos, a gente teve centenas de desmoronamentos, e a gente foi fazendo essas evacuações ao longo dos dias depois. Quando teve esses últimos dias agora, essa previsão de chuva, a gente chegou pelo menos um dia antes e a gente já comunicou a toda a população de todas as áreas de risco que saíssem das suas casas. Primeiro, uma questão de respeito a todos, né? Uma questão de cuidado. E se fosse para errar, que a gente errasse pelo excesso de zelo. E eu acredito que a população entendeu isso. A população acabou saindo das suas casas, foi para casa de familiares. A gente teve um albergue que a gente criou dentro de um salão comunitário. E isso facilitou muito. E é lógico, sempre gera uma insegurança. As pessoas saem das suas residências. Para o cidadão entender o que é a Serra Gaúcha, são pequenas propriedades rurais de uma descendência italiana de mais de 150 anos de história. E o que aconteceu agora, no final de abril, início de maio, foi algo que nunca tinha acontecido na história. Então é algo realmente novo, é uma tragédia que a gente nunca imaginaria que pudesse acontecer, e que você pega toda uma região da bacia do Rio das Antas e do Rio Taquari, que os morros foram descendo. E esses morros descendo, desmoronando, a gente acabou perdendo muitas pessoas. Não foi só Bento, foi toda essa região hidrográfica do Antas e do Rio da Taquari que acabou sofrendo. E é lógico, a gente precisa ter todo o cuidado a partir de agora. A gente está fazendo uma força-tarefa com geólogos também para a gente entender qual foi a grande motivação, se foi só a água, se tem uma falha geológica, para a gente também dar segurança para as pessoas poderem voltar depois e a gente prever
quando se acontecer alguma vez de novo. Prefeito, a gente sabe que os deslizamentos de terra são uma grande preocupação aí na região, justamente por causa da geografia montanhosa aí da Serra Gaúcha. Como que está a situação nesse momento? Existe algum tipo de mapeamento das áreas de risco? Existem técnicos que estão vistoriando as regiões para proteger essas pessoas, principalmente que moram nas encostas? Existe sim, Renata. Eu convoquei como prefeito alguns geólogos aqui do município da região, com a ajuda de empresários, com a ajuda de parceiros. Conversei com o prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, ele prontamente deslocou 11 profissionais da GEL Rio. Conversei com o governador Romeu Zema, de Minas Gerais, ele conseguiu técnicos de Minas Gerais para vir até aqui. A Vale do Rio Doce também trouxe mais 4 técnicos hoje que chegaram de tarde. E a gente ainda vai ter o governo do Rio de Janeiro. E a gente tem hoje 20 técnicos trabalhando, uma força-tarefa, a gente vai ter mais 20 técnicos nos próximos dias. Eu quero terminar isso aí, um trabalho que demoraria 2 anos, eu quero fazer em pelo menos 2 semanas para dar tranquilidade a todos. E eu preciso fazer isso, eu devo isso para a população para dar essa segurança. Eu, como prefeito, eu pedi para essas pessoas saírem das suas casas. E eu preciso dar uma resposta para elas o mais rápido possível para que elas tenham tranquilidade de voltar. Eu não posso dar uma resposta dessa daqui 2 anos. E essa segurança, nem que seja para dizer sim ou não, eu tenho que dizer como prefeito. E é um ônus do cargo, às vezes. A gente tem que dar essa decisão e dar essa segurança para as pessoas. E eu preciso agradecer a todos que estão fazendo a sua parte. Está todo mundo ajudando. Eu tenho centenas de voluntários ajudando para que a gente consiga fazer essas forças-tarefas dentro do nosso município. Não vai ser uma tarefa fácil. Isso aqui não vai ser simples para resolver um problema extremamente complexo como esse que a gente está vivenciando aqui no Rio Grande do Sul. Por isso que a gente tem que ter ajuda de todos. E não adianta também, uma coisa que eu falo muito, não adianta pedir essa ajuda agora para o governo do Estado. O governo do Estado está passando pela maior dificuldade de todos ainda. Então a gente tem que buscar pessoas de fora do Estado, ter essa solidariedade com estados como São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina. Está todo mundo ajudando. E isso está sendo incrível, uma demonstração de grande afeto que o Brasil inteiro está tendo com o estado do Rio Grande do Sul. Prefeito, eu queria entender, a gente tem acompanhado, cada cidade está numa apreensão, porque são diferentes regiões, a chuva pode atingir de determinada maneira cada uma. Eu queria saber, aí na região da Serra, Bento Gonçalves, Canela, que são cidades lindas, que tinham um turismo maravilhoso e a gente torce para que eles sejam retomados ainda melhor. Eu pergunto, para os próximos dias, o que vocês estão esperando? Há preocupação de chuva? Em quais dias específicos há uma perspectiva de melhora do tempo, de que o tempo fique firme e essa terra comece a pelo menos secar e não ter mais risco de deslizamento? A gente montou uma central de comando aqui em Bento Gonçalves. Como eu falei, eu cheguei a ter 300 bombeiros trabalhando em todos os estados do Brasil, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Amapá chegou hoje também. E a gente acaba analisando muitos dados. A gente vai ter agora uma janela de tempo a partir de amanhã até quinta-feira, sexta-feira, pela tendência, de tempo bom. Então a gente vai conseguir trabalhar muito bem, a gente vai conseguir buscar essas pessoas desaparecidas com um pouco mais de segurança, e eu também vou conseguir trabalhar na abertura de acessos. Para ter uma ideia, aqui na zona norte do município, todas as comunidades ficaram completamente isoladas, então eu tenho que agilizar muito isso. E a questão do turismo, o turismo sempre é o primeiro que sofre nesse tipo de situação. Foi a mesma coisa no Covid e está sendo agora. O turismo ele para nesses momentos. Os hotéis eles ficam vazios, as pessoas acabam cancelando as viagens. Não tem como chegar de avião em Porto Alegre. Então, a capital nossa, o principal acesso de avião, está fechado hoje. Então, vai ser difícil, a gente vai sofrer muito com isso, não vai ser fácil, a gente precisa entender que não vai ser fácil. Nós vamos precisar reinventar toda a região e a gente precisa muito, eu falo mais uma vez, confiar no restante do Brasil. A gente vai reconstruir a serra, tenho certeza disso, em tempo recorde, a gente vai conseguir reconstruir a serra com a ajuda de empresários, de cidadãos, de trabalhadores, dos governos, a gente vai ter que dar um jeito de reconstruir. Dando o nosso jeito, a gente vai conseguir fazer isso. E a gente precisa também fazer com que os nossos produtos aqui do Sul não fiquem parados. Se a economia do Sul, do Rio Grande do Sul, conseguir andar de acordo, se a gente conseguir vender os nossos produtos nas regiões centrais, se vender em todo o Brasil,
A gente, quando baixar essa água, quando terminar a enchente, as empresas estarão trabalhando. Hoje está tudo embaixo d'água, hoje não tem mais acesso. Mas se a gente conseguir vender o nosso vinho de Bento Gonçalves, em São Paulo, por exemplo, se a gente conseguir vender a carne da fronteira no Rio de Janeiro, se a gente conseguir vender os calçados em Novo Hamburgo e toda a região dos Sinos no restante do Brasil, a gente vai ter emprego e trabalho para todo mundo quando passar essa catástrofe. E o Brasil precisa entender que o Rio Grande do Sul sofrendo, sofre o Brasil todo, sofre toda a economia. E aí que entra todo o Brasil entendendo esse problema que a gente vive e fazer de tudo para que esse irmão aqui do Sul, que é o nosso estado, consiga continuar trabalhando e evoluindo junto com todos. Então, um depende do outro. E a gente está dependendo hoje muito do Brasil, a gente depende da ajuda de todos, e a gente vai trabalhar nesse sentido, tentar interligar essas pontes para que a gente consiga passar com muita força e ficar depois com uma expectativa de crescimento para os próximos anos. Nós conversamos com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, muita força para vocês, uma boa noite. Até mais. Obrigado, um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Toda a nossa solidariedade, prefeito. Um abraço.